Bom, pessoal, aqui é esse mesmo perfil aqui que eu falei pra vocês que aparece toda hora na minha página inicial. Deve ter impulsionamento pago, né? Imagino. Eles postaram essa notícia aqui hoje, que deu uma tretinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que democracia é essa, companheiro? Lula proíbe religiosos de entrar em terra Yanomami. Terrorismo petista. Terrorismo petista, né? Aí eu comentei, né? Eu respondi o seguinte, ó. Religiosos receberam milhões do governo enquanto os Yanomamis morriam de fome. E você ainda acha errado proibi-los? Porque eles receberam verba o governo inteiro do Bolsonaro. Acho que foi o governo que mais deu dinheiro para a igreja, foi do Bolsonaro. Tinha pastor aí cobrando propina em barra de ouro. Até no meio da Bíblia tinha propina. E mesmo assim tinha indígenas morrendo de fome. Aí olha que engraçado. As pessoas que eu falo para vocês, não é só uma luta política direita e esquerda. É uma luta contra essa loucura. Porque mesmo falando isso, as pessoas não acreditam. Ó. Mas não era a missão dos povos Yanomamis. Você pode provar isso? Por favor, coloque aqui as provas dessa acusação. Precisamos ver urgentemente. Vocês viram como na bolha bolsonarista não adianta? O bolsonarista não tem senso crítico. Olha que engraçado. Eu peguei a fonte e postei aqui pra eles. Aqui, ó. Isso aqui da Missão Evangélica Kaiowá. É uma das fontes. Mesmo assim, vocês acham que acreditaram? Não. Ó. Vá pesquisar antes de acusar, Jeg. Prova que o governo deu milhões a religiosos. Depois vê que a miséria Yanomami estava no governo Lula e Anta. Ó, Elianta. Eles não sabem nem se referir ao Lula e a Dilma sempre de uma forma a la Malafaia, né? Grotesca, pejorativa. E vê o vídeo do parlamentar índio venezuelano que conta a verdade que esses índios foram usados para protestar em Brasília. Eu não falei que eles acreditam em tudo? Eles acham mesmo que esses índios são venezuelanos e mesmo postando a fonte eles não acreditam. Ó, e o PT gastando dinheiro em Lei Rouanet. De novo a Lei Rouanet. Aumentando o salário de ministro do STF. Isso aqui está na Constituição, tá, pessoal? Agora quer investir na Argentina. Não quer não, tudo mentira. Me fala porque o partido não foi proibido de ir lá. PT só tem político. Tudo é o PT no mundo bolsonarista, vocês notaram? Ó, e não são de religiosos, ok? Ainda postaram essa imagenzinha aqui do Gustavo Gay. Não vou nem ler, pessoal. Agora a verdade é o seguinte, pessoal. O que eu postei ali da fonte, apesar de não ser dos Yanomamis, que até eu não discuto mais com bolsonarista, tá? Eu só ignoro, é perda de tempo. Foi isso daqui, ó. Que no último dia do governo, o Bolsonaro entregou 41 milhões à ONG de uma igreja para tratar da saúde dos indígenas. Aqui, ó. Essa aqui é a Missão Kaiowá. 41 milhões no último dia dele, antes dele ir lá para Orlando, na Flórida. Ele entregou isso aqui para as ONGs, tá? Por que esse governo dá tanto dinheiro para a igreja? Eu não sei. Mas isso explica o porquê que as igrejas no Brasil se tornaram um braço do bolsonarismo. Agora, o que eu tinha falado ali na postagem que eu peguei outra fonte sem querer, é isso aqui, ó. O governo Bolsonaro ele deu 872 milhões para uma ONG evangélica para cuidar de indígena. Vocês sabem quanto que é 870 milhões, pessoal? É quase 1 bilhão de reais. Ó, 872 milhões, quase 1 bilhão. Segundo, o Bolsonaro não vivia criticando as ONG? Vocês lembram lá no primeiro ano do governo dele que teve lá o incêndio da Amazônia? Que até ele falou que foi um rapaz de bicicleta que botou fogo na Amazônia. E ele vivia criticando as ONG. A culpa é das ONGs, tá ok? Essas ONGs só ficam mamando dinheiro público. Agora, para ele destinar quase 1 bilhão para uma ONG evangélica, não tem nenhum problema, né? E essa ONG evangélica era justamente para cuidar dos Yanomamis. Aqui, ó. Com o lema, a serviço do índio para a glória de Deus, a Missão Kaiowá gastou 52 milhões destinados ao povo Yanomami só em 2022, alugando aeronaves de quê, ó? De garimpeiros. Olha para onde é que foi o dinheiro, ó. Para garimpeiros. Aí tem toda a reportagem aqui, deixa eu ler só um pedacinho, ó. Uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo Diário Carioca o Globo, de autoria do jornalista Álvaro Gribel, revelou dados estarrecedores sobre o descaso generalizado e aparentes ilegalidades e irregularidades gritantes cometidas pelo governo Bolsonaro, no que diz respeito às políticas para a proteção e assistência dos povos indígenas brasileiros. O mundo está chocado desde o último fim de semana, quando após uma visita de Lula à terra indígena Yanomami, em Roraima, se fosse o Bolsonaro presidente, ele ia para Santa Catarina andar de lancha. Mostrou ao planeta que o presidente classificou como genocídio por meio de imagens chocantes de crianças e mulheres idosos com um aspecto cadavérico, completamente desnutridos, sendo que muitos não resistiram ao resgate e morreram horas depois. Segundo o texto de O Globo, nos 4 anos da gestão de Bolsonaro, um orçamento de 6,13 bilhões, 6,13 bilhões, foi destinado ao Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, sendo que 80% dele foi executado, ou seja, efetivamente foram gastos 5,44 bilhões desse montante astronômico, mas se engana quem acha que isso de alguma forma foi revertido em melhorias,
para os povos indígenas. Então olha o valor total aqui, pessoal. Foi destinado 6 bilhões e foi gasto 88%, a 5,4 bilhões. Vamos ver para que foi. Quem ficou com a maior mordida dessa dinheirama foi uma ONG evangélica chamada Missão Kaiowá, com sede no Mato Grosso, cujo lema é "A serviço do índio para a glória de Deus". Ela recebeu 872 milhões, sendo que 52 milhões deveriam ser destinados ao povo Yanomami, apenas no ano de 2022. Só que quase toda a verba, conforme denunciam lideranças indígenas, teriam sido destinadas a burocracias, como contratar aviões e helicópteros para o deslocamento de agentes dessa ONG, pastores, e de médicos e enfermeiros. Detalhe, a fortuna gasta nesses aluguéis de aeronaves foi gasta com frota de propriedades de garimpeiro. Ou seja, tudo um esqueminha para os garimpeiros e eles ganharem dinheiro. Júnior Recurari Yanomami, presidente da URIRI, Associação Yanomami, disse ao autor da reportagem que praticamente nenhum médico ou profissional de saúde entrou nas terras indígenas nos últimos 4 anos. Aí quando vai lá os médicos cubanos, essa galerinha acha ruim. Porque Cuba é uma ditadura, amadinho. O que faz constatar que o montante milionário de fato foi gasto com serviços, como assinatura de contratos e acordos com entidades de profissionais de saúde, assim como aluguel de aviões e helicópteros, sem que, no entanto, nada tenha sido realizado efetivamente para os indígenas, que esperavam pelos atendimentos. Aí ele continua, o que houve foi descaso e crime, etc. Eu não vou ler toda a reportagem, mas a questão que eu queria trazer nesse vídeo é a seguinte: para que essas ONGs evangelizadoras, pessoal? Para que essas missões evangelizadoras? Primeiro, o índio tem a cultura deles. O indígena, perdão, tem a cultura deles, eles têm as crenças deles, são os povos originários. Então, para que essas missões evangelizadoras? E ainda recebe toda essa fortuna aqui do governo federal para poder fazer corrupção, lavagem de dinheiro, aluga helicóptero que já é do garimpeiro, para depois repassa no tanto pro pastor para a igreja, fala que é doação. Sério, alguém acha legal isso, pessoal? Eu acho que está na hora realmente de proibir. Para mim o Lula fez muito bem, apesar desse perfil aqui classificar como terrorismo petista, para mim ele está certíssimo. Tem que proibir essas missões em territórios indígenas, entendeu? E isso tudo não passa de lavagem de dinheiro dessas ONGs, pessoal. É isso que está acontecendo no Brasil. Ó, são bilhões dos nossos impostos, a gente que trabalha, que somos a classe trabalhadora, só para parar na mão de pastor evangélico. A gente é uma teocracia agora? O Brasil virou o país das igrejas evangélicas? É pastor recebendo propina em ouro, é perdão de mais de 1 bilhão da dívida dos pastores com a União, é Receita Federal fazendo vista grossa para Malafaia, ONGs recebendo aqui, ó, bilhões de reais do nosso dinheiro. Sério? Para isso que servem essas missões? Aí quando eu falo aqui no canal que não tem pastor e que pastor no Brasil é tudo picareta, as pessoas acham ruim. Olhem aí vocês mesmos, tá bom, pessoal? Então tá aí, só mais um videozinho aí para vocês entenderem e para vocês verem por que eu não discuto mais com bolsonarista aqui, ó. Eles pedem a prova, eu dou a prova aqui, ó. Tá aqui o print, ó. Ó, missão evangélica, Kaiowá, o valor, tudo bonitinho. E mesmo assim eles não aceitam. Então não dá, pessoal, não dá pra discutir com quem perdeu o senso crítico. Discutir com quem não tem senso crítico é que nem tentar dar remédio pra quem já morreu. Paz a todos.